Fernanda Damiani. A pauta dessa matéria, desta entrevista, é a alimentação para pessoas que têm TDAH, síndrome de Down, autismo e situações assemelhadas, né, doutora? Seja bem-vinda, bom dia, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, o prazer é meu. Muito bem, vamos lá então, começando a explicar para quem está nos ouvindo, doutora Fernanda, como é que a alimentação influencia no comportamento dessas pessoas. A alimentação ela pode influenciar de diversas maneiras, né? A mais comum que a gente percebe é a seletividade alimentar. Só que muitas vezes essa seletividade alimentar, ela tem uma causa primária que é negligenciada. Lá no comecinho, às vezes a criança tem uma infecção de repetição, tem uma alteração gastrointestinal, ou ela por um tempo ali, até por estar em um processo de recuperação, ela ficou sem comer alguns alimentos, entrou em uma deficiência nutricional, e aí essa deficiência de nutrientes acaba colocando ela num ciclo e fortalecendo ainda mais a seletividade e levando a uma dificuldade alimentar. Que ela escolhe só quero comer um tipo de alimento ou dois tipos de alimento, a maior parte não come, é assim. A maior parte não come. E aí os alimentos que eles escolhem, geralmente são alimentos mais palatáveis. Quando a criança começa a ter essa escolha por alimentos mais palatáveis, é um alerta para a deficiência de nutrientes. Quando eu tenho a deficiência nutricional, a criança ela começa a ter um achatamento das papilas gustativas e aí ela começa a buscar por alimentos mais intensos, com sabores mais intensos. Tipo batata frita, por exemplo. Batata é um exemplo frita, fácil chocolate, de entender. sorvete, que são alimentos que têm mais sabor. Mais sabor. Os pais precisam cuidar disso, não é a coisa para se ignorar, né, doutora? Não, não é. Entrou numa seletividade, ficou aí mais que uma semana, 15 dias, numa alimentação muito restrita, já começa a avaliar, tenta identificar os pontos que levaram essa criança a essa seletividade e procura ajuda para fazer essa correção. Não deixa, porque depois os sinais vão se intensificando e aí começa a refletir no comportamento. É preciso buscar um profissional especializado, a exemplo da senhora, como nutricionista, ou um médico, um pediatra pode orientar também? A primeira triagem ela é feita pelo pediatra, né, nesse público em específico. Antes de fechar o diagnóstico ali do autismo ou do TDAH, é importante passar por uma avaliação do nutricionista, porque vários processos alérgicos, presença de parasitas, alterações gastrointestinais podem colocar a criança numa alteração de comportamento, sendo confundida com o transtorno, seja do espectro autista ou seja do TDAH. Então, é importante fazer essa avaliação, fazer todas essas correções, para daí depois fechar esse diagnóstico. Muito bem, a gente já segue falando aqui com a doutora Fernanda também sobre a frequência com que acontecem esses distúrbios aí, né? Junto a essa população, enfim. Mas nós precisamos primeiro encerrar com as TVs Cidade Verde, SBT, que vão seguir lá com suas respectivas programações. A Voz do Povo vai seguir por aqui no seu rádio e também pela nossa live. Fique com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Boa terça e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Nosso carinho, né? A audiência é grande também nas emissoras de TV, sempre com a Voz do Povo. Doutora Fernanda, a gente falava então sobre como isso influencia até no comportamento, influencia também no desenvolvimento dessas pessoas e com que frequência se registra esse tipo de escolha de seletividade na alimentação. Olha, hoje a gente já tem estudos, até 2003 a gente tinha pouquíssimos estudos referente à alimentação e à influência nessas alterações do comportamento. Hoje a gente já tem mais de 360% de estudos, então está cada dia mais consolidado. E esses alimentos, eles podem interferir, eles estão presentes ali entre 70% a 90% das alterações do comportamento. Então, se a criança não dorme direito, se a criança tem alteração gastrointestinal, se ela tem seletividade, ela entra aí nessa deficiência de nutriente, ocorre um desequilíbrio entre os neurotransmissores, por meio ali da comunicação do intestino-cérebro. E aí essa criança começa a ficar agitada, começa a ficar hiperativa, começa a bater a cabeça, começa a ficar tendo estereotipias, que são rodopios, ou ficar batendo a mãozinha. A criança começa a ficar muito inquieta. E aí, a partir do momento que a gente tira esses contaminantes, a gente nutre esse corpo, essa criança consegue ter uma evolução. Quer dizer, melhora até no quadro geral de sintomas, eu diria, desses quadros especificamente, melhorando a alimentação? Melhorando a alimentação, elas evoluem. Até nas terapias, a criança ela consegue evoluir. Eu sempre faço um comparativo, uma analogia para as mães. Imagine você com uma dengue ou com uma gripe, com um Covid, você indo para uma terapia. O seu corpo, naquele momento, ele não está
preparado para aquilo. Você quer ficar quieto, você quer ficar descansando, você quer o mínimo possível de contato. E essas crianças, elas passam por uma alteração fisiológica muito grande. Então, elas vivem numa carga de terapia muito intensa, num organismo que não está nutrido, não está preparado para encarar toda essa rotina. Importante a gente destacar aqui a formação da doutora Fernanda. A senhora é especialista justamente na alimentação para essas pessoas. Sim, eu sou pós-graduada em nutrição com foco no autismo, na trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, e no TDAH. Também tenho pós-graduação em fitoterapia, aromaterapia, em nutrição clínica integrativa funcional. E agora eu estou me especializando em gastroenterologia e saúde intestinal também. Essas terapias que a senhora citou são alternativas em relação à medicina alopática? Elas podem também ajudar essas pessoas? Com certeza. A gente tem na fitoterapia vários ativos de plantas que podem otimizar o processo digestivo da criança, pode facilitar a desparasitação também das crianças. Um alerta até para as famílias saberem se a criança tem a presença de parasita ou não, é observar a agitação da criança na mudança das luas, lua cheia e lua nova, principalmente, a criança fica muito agitada, é sinal de que tem um parasita ali, tem uma desbiose, precisa ter uma intervenção adequada. E aí, por meio da fitoterapia, a gente consegue fazer essa desparasitação também. E na aromaterapia, os óleos essenciais, eles têm grande benefício também, regulando a parte do sensorial da criança, crianças que têm disfunção sensorial por textura, por cheiro, por barulho, a gente consegue regular, consegue acalmar, diminuir, deixar a criança mais concentrada, mais focada. Só que na aromaterapia a gente tem que ter muito cuidado, porque existem alguns óleos essenciais que eles tem cânfora na composição e aí não é indicado para criança, principalmente crianças que têm quadros de convulsão, epilepsia, pode colocar a criança nesse quadro. Então, a aromaterapia, ela não pode ser feita sem ser acompanhada por um profissional habilitado em aromaterapia. Nada se deve levar na brincadeira, tudo a Não. sério. Voltando um pouquinho, me chamou a atenção a doutora falar sobre as mudanças das fases da Lua. Sabedoria muito antiga essa, né? Muito antiga. Adaptada, eu diria, para essas terapias, né? A gente já tem aí na medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, que eles trabalham, eles vêm com esses estudos e vários já comprovaram isso. Até em nós humanos, ali no parto, a gente percebe que geralmente as crianças elas tendem a nascer mais Na mudança de lua. mudança de lua. É a Lua influenciando no ser humano. Influencia mesmo, a gente Influencia. sabe que sim, mas muita gente não leva isso a sério, né, doutora? Não, Esse é o X da infelizmente questão. não. Mas é a hora que você começa a observar Aham. dentro de casa, que você vê ali dentro da sua casa, começa a ficar alerta. Porque quando repete, né, por 2 meses, 3 meses, sempre na mesma época, a gente começa a acreditar e a sair da bolha, né? É possível repassar aqui para quem está nos ouvindo, doutora, um ideal, digamos, de dieta, a grosso modo, para essas pessoas? Sim, sim. A alimentação, o objetivo dela não é matar a nossa fome, né? Ela é nutrir o nosso corpo. Então, a gente não tem que comer apenas só para saciar e matar essa fome. Então, a gente sempre que for ofertar alimento para a criança, a gente tem que pensar no teor nutricional. Seja no lanche da tarde, no café da manhã, no jantar, no almoço, a alimentação ela tem que ser equilibrada. Ela tem que ter uma quantidade adequada de carboidrato, proteína, gordura. Frutas, legumes e verduras, eles são ricos em vitaminas e minerais que são reguladores do nosso organismo. Então, tem que ter esses alimentos diariamente em cada refeição principal. Outra observação é em relação aos contaminantes ambientais. Presença de alumínio, de chumbo, de BPA, que é o bisfenol A presente nos plásticos. Vários contaminantes também sobrecarregam o organismo da criança. E aí, se a criança é seletiva, ela não tem o aporte adequado de nutriente, ela não consegue fazer a detoxificação adequada desses contaminantes ambientais, e isso pode gerar uma neuroinflamação atrapalhando no desempenho da criança. Então, uma alimentação mais natural, mais limpa, livre de agrotóxicos, sempre olhar a embalagem dos produtos. Alimento industrializado e alimento ultraprocessado tem diferença. A gente não tem como evitar, né, 100%, então a gente opta pelos industrializados que são mais naturais. E aí, os ultraprocessados são aqueles que estão ricos em aditivos, porque eles precisam de um tempo maior de prateleira. Então, esses alimentos, esses aditivos, eles geram um processo alérgico ali na criança e dificultam a detoxificação do organismo.
Doutora, com relação a cada caso, por exemplo, a criança que tem Down, ela apresenta mais deficiência nutricional em alguma área diferente de quem tem TDAH, e por isso é importante também os pais observarem isso e criar alternativas para poder suprir através da alimentação? Sim. Na trissomia do cromossomo 21, a gente tem ali a presença de um cromossomo extra. Esse cromossomo extra, ele vai impactar ali no desenvolvimento da criança, dependendo de onde esse cromossomo veio. Algumas crianças têm mais acometimento na parte cardiovascular, outras mais gastrointestinal, outras mais da tireoide, sistema cognitivo. Então, depende muito de criança para criança. A gente sabe que a presença desse cromossomo extra, ela causa um grande estresse oxidativo e uma hipotonia muscular nessas crianças. Então, a gente tem que otimizar a adesão ali, o aporte de proteínas para otimizar essa questão do desenvolvimento neuromuscular da criança e garantir um aporte adequado de antioxidantes para evitar que essa criança entre num processo de Alzheimer precoce. Olha só. O que é o mais importante para a gente falar, então, para quem tem alguma pessoa com alguma dessas síndromes ou situações dentro de casa, doutora? Avaliar a criança, o hábito alimentar, o hábito intestinal, olhar as fezes da criança, se é umas fezes que tem restos de alimento, se é umas fezes que fica flutuando, se tem muita gordura, se não tem, se tem muito gases. Avaliar, olhar, começar a observar para essa criança, observar também os sintomas. Tem muitas crianças que são não verbais, elas não falam, então elas começam por meio de gesto, colocando a mãozinha na barriga, é um sinal de que ela tem um desconforto ali. Ficar batendo muito a cabeça, pode ser uma dor de cabeça por processo alérgico, pode ser uma dor de dente. Então, observar para a criança, ter aquele olhar empático, né? Se colocando no lugar dela. No caso, se você teria alguma dor, né, ali no estômago, sem falar, como você demonstraria esse desconforto para outra pessoa? Então, a melhor forma é a gente sempre se colocar no lugar dessa criança e tentar identificar e ver qual que seria a sua reação para estar... No geral, então, se agravou algum sintoma que ela apresente, algum comportamento fixo, repetitivo, fica de olho que pode ter a ver com a alimentação. Fica de olho que pode ser. Até nos processos alérgicos, a gente tem 2 tipos de alergia. Alergia imediata, que a criança ela entra em contato ali com a substância alergênica e ela já pode ter uma reação de 15 minutos a 2 horas. Então, essa é visível, é fácil de ser identificada. Agora, o maior problema são as hipersensibilidades, onde a criança começa a apresentar sintomas de 2 horas até 4 dias depois. E aí, muitas vezes, a família não lembra o que a criança comeu 4 dias atrás. Então, eu só penso, eu não comi nada de mal hoje, né? Eu não mudei muito a minha alimentação hoje, mas e o que você comeu há 4 dias atrás? E aí, a partir do momento que eu tenho um sistema imunológico sensibilizado, eu posso demorar aí de 20 dias até 3 meses, dependendo da exposição a esse antígeno, até 2 anos, para conseguir detoxificar, eliminar todas essas imunoglobulinas e eu conseguir tolerar esse alimento novamente. Que coisa. Para ir encerrando, eu ia perguntar ainda para a doutora, o nosso tempo aqui passa muito rápido, mas assim, isso costuma mudar ao longo da vida dessas pessoas ou são quadros que vão ter que ser lidados dessa mesma forma para sempre? Não, a gente consegue identificar, né? Se é uma criança que a gente percebe que tem uma dificuldade de digestão, a gente sabe que a gente vai ter que otimizar essa via. A gente tenta oferecer para o organismo todo o substrato necessário para que ele exerça a sua função de forma adequada, mas se mesmo assim a gente perceber que o organismo não consegue, a gente entra com enzimas digestivas, a gente entra com tinturas fitoterápicas que ajudam no processo de digestão. Então, a gente vai olhar para essa criança e vai ver. Algumas crianças têm uma dificuldade na metabolização de algumas vitaminas. Então, essa reposição ela tem que ser diária e contínua. Então, tem que identificar, cada caso é um caso. Tem crianças que têm uma alteração de comportamento muito alta quando entram em contato com o glúten e com o leite. Então, se for o caso, tirando, a gente vê melhora e aí não teria como voltar para a alimentação. Muito bem. Eu, da minha parte, agradeço a sua vinda aqui e deixo o microfone à disposição. O que mais é importante que se diga para a comunidade sobre esse tema, doutora? Ficam atentos, não negligenciem a parte da alimentação. A alimentação influencia muito no desenvolvimento da criança. Se a criança tem seletividade, se você percebe que essa criança está tendo muita alteração gastrointestinal, procura um profissional habilitado. Aqui em Sorriso tem vários profissionais. Não deixem, passar isso.
tem essa atenção que vale a pena. No começo, a gente pensa, fala, eu vou procurar um nutricionista, ele vai me passar uma dieta, criança seletiva, eu não vou conseguir seguir. A abordagem do nutricionista para essas crianças é totalmente diferente de uma abordagem para uma pessoa de emagrecimento ou uma pessoa com tratamento de doença crônica. Então, procure alguém habilitado e não deixe passar, sabe? Tenha esse cuidado. Obrigada, doutora, pela vinda aqui. Eu que agradeço.